a todos. Neste vídeo aqui iremos falar sobre o edifício de Ederiksen, localizado na cidade de Ribeirão Preto. O edifício de Ederiksen possui muita história. Durante nossas pesquisas foi interessante constatar o processo longo e trabalhoso para o pedido de tombamento do prédio, que se iniciou no ano de 98 e foi ser concluído apenas em 2005. O prédio em si foi inaugurado em 1936 e eu digo longo e trabalhoso porque foram vários anos nesse processo. Inclusive, você precisa argumentar bem sobre os motivos da solicitação do tombamento e achamos interessante trazer um pouco disso aqui para o vídeo. Aqui temos uma emissão digitalizada de um conselheiro do CONDEFA que, após ler o pedido de tombamento, os motivos e demais documentos, ele assinou esse papel aí que vocês estão vendo, onde ele concorda com o início desse processo, na qual os argumentos ali que ele observou e olhou são válidos para atingir o necessário para poder dar entrada aí nessa etapa. E dentre os diversos argumentos e documentos que constava nesse material enviado para a solicitação do processo, com o processo do pedido de tombamento em si, para o Conselho Estadual, tem esse recorte aqui que vocês podem ver, escrito por um jornal da cidade na época, que mostra as pessoas todas alvoroçadas e animadas com essa nova construção. Todo mundo muito empolgado com isso que estava chegando. Construção essa que iria superar os 2 pavimentos que existiam ainda na cidade. Agora teríamos um prédio de verdade. E o que isso significa? Significa que a cidade estava se modernizando. Então ela precisava de algum símbolo que representasse essa modernidade. Afinal, a capital do interior, a capital do oeste paulista, merecia algum símbolo, merecia algum prestígio, algo que remetesse ao futuro. E essa foi a ideia, esse foi o feito de Antônio de Ederiksen, o idealizador e visionário dessa obra. Olhar para o prédio é enxergar a transição de uma economia cafeeira, agora passando para essa nova modernidade, para esse novo futuro de prestação de serviços, que é o que o edifício de Ederiksen ia nos fornecer, onde Ribeirão estava se encontrando para um novo mundo, para um novo futuro. Olhar para o prédio é sentir o início do futuro ribeirão pretano. E por isso toda essa importância, por isso é parte essencial dos cidadãos, não só a nível municipal, como estadual também. Esse foi um dos primeiros prédios mais modernos construídos no Brasil. A gente consegue sentir a importância disso, ainda mais para toda a região? Agora vamos falar um pouco mais das características do edifício. Bom, antes de falar do prédio, eu vou falar um pouco do idealizador do projeto, que foi o Antônio de Ederiksen. Ele era um empresário de origem prussiana de grande importância para Ribeirão, onde diversificou seus investimentos à tradição econômica do café e passou a dar um ar de modernidade para a cidade. Então, o estilo do prédio é vinculado à arquitetura Art Deco europeia. Essa arquitetura está ligada a enaltecer os traços geométricos verticais, com o pé direito alto, por exemplo. O prédio possui 6 pavimentos, além do térreo, e desde seu início teve uso bem diversificado, abrigando lojas, serviços essenciais, cinema, hotel, o Café Única e o famoso Bar do Pinguim, que no início do século XXI mudou seu endereço para onde se encontra hoje, no Quarteirão Paulista. Essa construção remonta à verdadeira expressão das atividades modernizadoras no interior. Tal edificação tem uma das fachadas voltada para a Praça 15. Com o cinema amplo, uma cafeteria tradicional que mais tarde seria espaço para discussões políticas, assuntos diversos do Como e Fogo, por exemplo, e da história de Ribeirão, um hotel que para o arquiteto Denis Esteves batia de frente com os principais da capital. E ainda com o famoso Bar do Pinguim, que ficou abrigado ali por diversas décadas. Mais do que merecidamente requer o devido destaque, e não mais que justo fazer parte da lista de patrimônios do estado de São Paulo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais do edifício e a sua construção. O edifício de Ederiksen, localizado na rua Álvares Cabral, número 493, era espaço para muitos comerciantes, contava com a presença de diversos músicos e já abrigou também um antigo grupo de teatro, moradores e pequenos comércios também. Foi lacrado no final de 2017 com um intuito de restauro, porém até os dias de hoje ainda não aconteceu.
As pessoas que tinham comércio e algum apartamento dentro do prédio ou escritório pagavam aluguel que era revertido para a Santa Casa de Ribeirão. Hoje ele se encontra assim, com as duas portas fechadas e lacradas, também como todas as janelas. O prédio foi todo construindo sendo utilizado de uma inovadora técnica do concreto armado, ou conhecido também como cimento armado, que era algo novo para sua época. Esse tipo de construção utiliza armações feitas com barras de aço que fortalecem a estrutura do concreto por dentro. A foto que você está vendo agora no seu vídeo pode causar estranheza para a maioria de nós ribeirão-pretanos, mas esse é o famoso edifício de Aderixen, no centro de Ribeirão Preto após a sua inauguração em 1936, sem nenhum prédio à sua volta. Infelizmente, hoje o edifício, como dito anteriormente, se encontra todo fechado devido às propostas para restauração que até agora não aconteceram. Olá! Seguindo essa tomada de análise das condições em que o edifício de Aderixen se encontra e analisando alguns conceitos teóricos sobre os bens patrimoniais, podemos considerar algumas possibilidades apresentadas a partir da preservação e promoção desses patrimônios, tanto do bem em si, mas como também do desenvolvimento da própria sociedade civil, já que essa encontra-se intrinsecamente conectada ao patrimônio. Essa conexão pode ser comprovada a partir de algumas noções. Em primeiro lugar, quem decide efetivamente quais são os bens patrimoniais, ou seja, aqueles bens que têm valores suficientes para serem passados às gerações futuras, é a própria população, aquela comunidade que carrega a identidade desse patrimônio. Ou seja, esse patrimônio, ele demonstra os interesses, objetivos e as identidades culturais desses grupos sociais. Mas, além disso, além de demonstrar as motivações dos indivíduos que o compõem, o patrimônio ele se mostra ligado a esses últimos através da ideia de que, para este ser como tal, ou seja, permanecer preservado e reconhecido, dependerá de 3 movimentos efetuados por parte dessa população também. Em primeiro lugar, a materialidade, a subjetividade e, por fim, a ressonância. Ou seja, a sociedade civil deve, respectivamente, reconhecer o bem patrimonial como real, em um movimento individual e coletivo, e não obstante se identificando e reconhecendo-se nele. Com isso, podemos concluir que o patrimônio demonstra-se como um bem cultural vivo, ao passo que as práticas, os saberes, as expressões e a cultura enquanto modo de vida que está presente nele e que é nele representado, continua a partir dos grupos sociais que o carregam. Com isso, ao pensar na preservação e reconhecimento dos patrimônios, é possível promover não apenas o bem cultural em si, mas também a própria população que se conecta a ele. Desta forma, as políticas públicas de preservação do patrimônio devem estar atreladas ao desenvolvimento cultural destas populações, com o reconhecimento e resguardo de suas identidades e, não obstante, ligada também ao desenvolvimento econômico e social da mesma, como, por exemplo, através das potencialidades locais, promovendo o crescimento do turismo, do comércio local, pensando nessa comunidade local, ou atribuindo a esses patrimônios outros valores sociais, outras funções sociais, como, por exemplo, para a moradia, para lojas, etc. Afinal, demonstra-se a importância de reconhecer e estudar os patrimônios, os quais se encontram em suas diferentes extensões, desde nacionais, mundiais, regionais até locais, como, por exemplo, o edifício de Aderixen, abarcando as possibilidades de promoção dos próprios bens, mas também da comunidade local. Por fim, demonstra-se como os órgãos públicos municipais e estaduais, como por exemplo o CONDEFAA e o CONPAC, destinados à administração patrimonial, devem estar integrados e promover estas instâncias, fortalecendo a preservação do patrimônio, da identidade e da nossa história.